Estava a dizer que há muita gente lá em casa que se está a perguntar como é que tu, Edmundo, sendo do Porto, e tu, João, sendo de Lisboa, como é que vocês conseguem dar, não é? Porque há esta rivalidade entre Lisboa e Porto, há muita gente que ainda acredita nisto muito a sério. Como é que isso vos influencia a vossa relação criativa? A única coisa que eu quero dizer é que essa história da regionalização é uma treta. Uma treta imposta por alguns gurus, nomeadamente gurus com dinheiro, de grupos que movimentam coisas, por exemplo o futebol, Sim. uma coisa que movimenta muita gente e que insiste nessa definição bacoca de regiões, que nós, por termos uma pronúncia diferente, somos menores ou maiores, por nós morarmos noutro sítio mais frio ou mais quente, somos menores ou maiores. Eu acho isso uma das maiores tretas que alguma vez se inventou, principalmente num país tão pequeno, tão rico, com tanta coisa em termos culturais. Tipo, eu não vou nunca censurar alguém por dizer vermelho ou encarnado, porque na minha cabeça quer dizer a mesma coisa. Claro, no entanto, eu sei que as pessoas que demarcam isso, elas demarcam-se também pela negativa, neste caso, a meu ver. Se bem que a maioria das pessoas pensa assim, mas eu, como de alguma forma tento... nós tentamos trazer um pouco de cultura, um pouco de consciencialização. Essa é uma luta constante. Eu levo com isso constantemente. És do Porto, ei Pinta Costa, ei Pão, diz Pão. Mas na verdade escrevo da mesma maneira, digo as coisas da mesma... Sim. Posso dizer diferente, mas escrevo da mesma maneira. Sim. E essa dá-me a justiça de uma legitimidade de eu falar como eu quiser. Ok. A outra parte, ele vai responder. Eu não estava à espera de uma resposta tão agressiva, mas pronto, tudo bem. Porque acho que 2019 não merecia termos este tipo de questões. Não, claro que não, mas eu não estava a dizer numa perspectiva de acreditar nisso. Nem foste tu que levantaste, é só uma questão de... Não, mas estava a ser irónico, porque eu próprio também nasci no Porto e vivi em Lisboa, foi só mais na questão irónica, porque há muita gente que infelizmente pensa assim, não foi dizer porque acredito nisso, ok? Sim, mas Tu és do Porto, Sou do Porto, sim. mas vieste para aqui cedo, novo Sim, ou muito agora novo, mais... muito novo, Ok. mas vou regularmente ao Porto. Sim. Nós conhecemos através de um amigo, músico em comum, o Francesco, Sim. que trabalha comigo há bastante tempo em projetos meus Eu fui baterista a de solo terracota também. e com ele também em terracota. E o Francesco sempre dizia: João, tens de conhecer um amigo do Porto, cantautor como tu, vocês têm que se conhecer. E a mim dizia-me a ele mesma coisa. também a mesma coisa. Até que o João se fartou e mandou-me um mail com uma canção. Olha, Francesco diz que eu tenho que te conhecer, pá, estou farto de o ouvir, tenho esta canção que ainda não consegui acabar, ouve aí, vê lá se faz uma letra, ou lá o que é que fazes disso. E eu no mesmo dia, porque também já tinha o embalo do Francesco, recebi o mail do João e fiquei excitadíssimo, ouvi aquilo e no dia seguinte enviei-lhe a resposta, já com a letra, tudo. Pronto, e esse foi o gatilho. E ficámos assim durante... Ficámos assim durante Muito 3, 4 meses, só pelo WhatsApp, aquela relação epistolar. Epistolar moderna, não é? É epistolar moderna, mas por carta, mas... se não existisse o WhatsApp, não existia cordel. Sim. Não existia esta relação. Mas quer dizer, mas relação assim, como não havia olá, tudo não, bem, olá, como é que está a família? Não, Só alimento. áudios. Só alimento, só trabalho. Então, olha, porque eu já percebi que foi um bocado mal interpretado. Eu não estava aqui a dizer que as pessoas do Porto e de Lisboa são diferentes. Ou Não estás a interpretar mal. Eu é que vou pegar sempre pesado quando houver essa cena. Sim, ou é que estava só a dizer Mas que é para olha, não mas acharem que... eu se calhar sou um exemplo disso. Eu não conhecia o Porto, ponto. Já fui lá algumas vezes, mas a cena musical do Porto, Sim, para mim aquilo era chinês, não é? sim. E foi o Edu que me levou ao Porto. No fundo, eu comecei a frequentar o Porto e é engraçado que assim, passou este tempo todo e o Porto, o Porto não deve nada mesmo a Lisboa, muito menos musicalmente. Até podes registar aí que eu acho que o Porto tem uma linha até mais... Dá 10-0 a Lisboa, podes Sim. dizer? Bem, não vou dizer 10-0, mas... 5-0, vá. Mas assim, falando em música de autor, Cantautoria, cantautoria, música portuguesa, acho que sim. música
Acho que não tem ali tradicional, mas música popular, portuguesa, música comercial, vem muita coisa do Porto. Sim, e o Porto dá mais respeito a essa versatilidade da música portuguesa do que Lisboa neste momento. E na escrita Acham isso? também. Também é. Porquê é que isso acontece, na vossa opinião? Na minha opinião, porque nós temos frio. O Porto tem frio e obriga as pessoas a recolher, a ficarem fechadas num sítio e a confraternizar fechadas num sítio. Tem a ver. Enquanto Lisboa tem muito mais calor, vocês não sabem o que é uma samarra. E então vestem aquele casaquito e vêm cá para fora em janeiro e bebem os copos, são muito mais expansivos. Um país com sol é muito mais expansivo. Sim. E ao mesmo tempo tem mais oportunidades e fazes mais coisas. Num país de frio, esperas pelas colheitas, esperas que o tempo mal passe, e enquanto isso tocas guitarra, cantam umas canções, debatem coisas, há muita conversa, porque não há para onde ir. Claro. E então isso faz com que exista mais brainstorming sobre as coisas, mais efetividade nos grupos. Um grupo, quando se junta para fazer coisas, lá está, como não tem essas dispersões todas de oportunidades, hoje vamos ver aquele concerto, Sim, hoje tem vamos que não sei o estar quê, concentrados têm que estar fixados num sítio ou num café ou num restaurante e ficam horas, e isto depois tem ecos em várias coisas. Um almoço ou um jantar no Porto, quando estás com amigos, se dura menos de 2 horas, não é um almoço ou um jantar. Então é uma coisa que tem que durar muito tempo, porque já há essa tradição do frio, das pessoas ficarem em casas recolhidas na cozinha, onde tem a lareira, toda a gente a cantar, Eu acho que tem a ver com isso, mas posso estar enganado. Está ele enganado, João? Não, acho que não. Acho que o tempo tem muito a ver. Aliás, eu agora estava na Dinamarca. Como é que o tempo... E aquilo lá é o seguinte, aquilo é metade do ano, aquilo é noite, é assim, às 4:30 da tarde é de noite e só vai amanhecer às 8 da manhã, metade do ano. A outra metade do ano, que é o que eu fui agora, é Todo dia. às 10:30 anoitece, às 3 da manhã é de dia e às 4 está o sol. Então... Pá, eu tive muita dificuldade em dormir, por exemplo, mas eu percebi, assim, a malta não dorme. Bares, festas, tudo a acontecer, a malta não dorme. Portanto, por isso é que aquela malta deve ser um bocado... Os gajos dormem metade do ano. Malta frita a Os pipoca. gajos dormem metade do ano e a outra metade do ano a malta anda Chalupa ao melão. na rua. Isso também não terás tu a ser agora tendencioso, mas falar da Dinamarca? Eu, se tivesse 6 meses só de dia, eu fritava o melão completamente. Eu não sei Uma questão de hábito, não? mas até me habituar, a estragar. Agora a Dinamarca, por exemplo, não tem música. Portanto, não é só o frio. É tudo um pouco, mas claro que o tempo também há. Na Dinamarca os gajos têm para 500 ilhas ali também. Agora, ali toda uma coisa a acontecer. talvez também seja porque o Porto, não sei quantos anos é que tem a cidade do Porto. É uma das mais antigas. Braga é mais antiga, mas o Porto é 1120 e coisas. Mas com certeza já se 1129, pá. Para dizer com certeza que já se escreveu muito naquela terra e já se tocou muito e já se criou muito. E é uma coisa cultural, não é? Então, e pensando nisso do facto das pessoas da Dinamarca se calhar não conseguirem dormir, ou vocês não conseguirem, se fossem para a Dinamarca, vocês que agora andam pelo mundo inteiro, têm conseguido dormir alguma coisa? Não? Há quantos dias é que não pregam o olho? Não, eu prego o olho todos os dias, agora às vezes 3, 4 horas a mim não me satisfaz. Mas a probabilidade, o costume é esse, quando se anda assim na estrada, dormir aquele soninho de 8 horas que tu estás habituado, esquece. Nunca acontece. Acontece 5 horas e na primeira noite até ficas mal disposto, depois na segunda já só dormes 2 e dizes mal da tua vida, depois no dia a seguir dormes 5 horas e achas que já estás incrível, foram as melhores 5 horas que já dormiste, mas depois também o corpo entra num certo piloto automático que é quando pousas e dizes assim, permite-me a dormir, cais. Bum. E depois quando acordas,
a cabeça já está formatada ou para ir para um hotel, ou ir para um avião, ou não sei o quê. Não há essa... Não há muito aquela mimalhice, estou em casa, eu não sei se vou beber um sumo de laranja, se vou lá fora comprar. Não existe essas coisas. É mais aquela função, em termos de função. E depois tem outra coisa que é, a malta pensa que os artistas divertem-se muito a viajar e conhecem muita coisa. E a probabilidade das viagens serem muito secantes, não se vê nada, o músico está constantemente à espera de chegar ao avião. Hotel, aviões, aeroportos. Sim. Decorar marcas de aviões. Sim, muita coisa dessas. É um pouco assim. Muito metro, muita paragem de autocarro, o que também é bom, fica-se com uma... Sim, mas não há essa ideia. Não existe a ideia do lazer, o lazer está... Ainda para mais hoje em dia que a grande fonte dos músicos é os concertos, não é? Porque os discos já não são uma fonte de rendimento como eram antes, não é? Para os músicos nunca foram. A não ser que os grandes, que de alguma maneira conseguiam ter um acordo com a discográfica, mas para os músicos um disco nunca foi uma grande fonte de rendimento. Sim. A não ser que o disco tivesse sido lançado pelo próprio, sim, que normalmente demorava um tempo até chegar a essa máquina. Sim, mas mesmo hoje em dia, mesmo os grandes, pronto, quer dizer, não estou a dizer... Não, agora começa a sentir também nos grandes. É claro, já não mudou muito, não é? Em relação a este disco, foram muitas noites sem dormir por causa deste disco? No sentido metafórico de deu-vos problemas, vocês entenderam-se bem? Porque eu devo dizer que gostei muito do disco, acho que está muito, muito bem conseguido. Mas muitas vezes aquilo que as pessoas que ouvem que não tem nada a ver acham, não tem nada a ver com a opinião de quem o fez. Eu acho que nós tivemos duas fases assim, aliás eu vou dizer três. Eu acho que nós tivemos a primeira fase que foi da descoberta e do encontro. E nessa primeira fase começaram a aparecer as primeiras músicas, mas eram coisas soltas, ou seja, músicas para outros intérpretes, não é? A Sara Tavares, pronto. Ana Moura, exatamente, toda uma série de... Depois eu acho que há um segundo momento que eu acho importante, que é a nossa ida para Marrocos. Eu acho que foi não sei, eu vou falar por mim. Para mim foi importante nós termos ido para Marrocos uma semana. Namorámos muito. Com os marroquinos, não. Fomos lá a um festival e ficámos uma semana. Sim. E ali acho que aquilo foi uma semana importante. Eu me mantenho aqui uma curiosidade para tornar a coisa mais fixe. No hotel onde nós ficámos, no primeiro dia aconteceu uma inundação no nosso andar. Okay. Alguém esqueceu a banheira, tipo, não sabe para que é que existe o ralo, tipo uma coisa qualquer desse género. Ou tentou levar os peixinhos também de férias e pôs a banheira, tipo, aconteceu assim uma coisa qualquer que eu não consigo entender, mas sei que saí fora do quarto e tinha, sabes, a carpete do hotel completamente alagada. Sim. Parecia que estava num pântano. Então ficámos sem internet, sem luz. E tivemos que vir os outros dias, se queríamos ter internet, tínhamos que vir para o hall do hotel. E então nós passámos os 3 dias seguintes no hall do hotel a ensaiar e a tocar guitarra para os empregados do hotel, que eram os únicos que estavam lá. Ao fim do segundo dia já tínhamos cerveja de borla, já tínhamos uma data de coisas. Foi um bom indício que isto tinha pernas para andar. Foi porque isso obrigou-nos a fazer um concerto de 40 minutos. Sim. E não tinha nada, pronto, quer dizer, a gente tinha umas canções que ele toca à maneira dele, eu toco às minhas, agora tocar junto e dar vida a elas, acho que isso aí foi, para mim, essa semana foi preponderante. A terceira, acho que é o disco, acho que é quando nós dissemos, não, isto, as canções podiam ganhar vida por outros intérpretes, por outros, mas isto, nós temos aqui alguma coisa aqui forte o suficiente para materializar em disco. Sim. E acho que essa, pronto, e assim foi. Como é que foi? Vocês tiveram de deixar alguma música que tinham pensado, tiveram de pôr de fora? Quantas? Há muitas. Dezenas? É o volume 2 agora. Nós já estamos a pensar em 3 discos, não a pensar em um disco e depois pensar no segundo disco, pensar no terceiro. Estamos a pensar em 3. O segundo já está. O segundo já está praticamente pronto. Sim.
Mas já agora, porque é isso lançar a trilogia faseadamente? Por exemplo, o Bob Dylan fez um disco que é o Triplicate, que lançou os 3 discos de juntos. Porquê é que vocês quiseram lançar separadamente? Porque não havia dinheiro. E porque os discos não dão dinheiro, igual tu estavas a dizer. Pronto, está explicado. Está explicado. É lindo fazer discos, é lindo passar pela ideia de fazer discos. Sim. Não da mesma forma como as pessoas imaginam fazer discos, porque há uma depressão difícil depois de sair um disco. Sim. Parir um disco é difícil, principalmente quanto mais apegado tu estiveres às canções. Sim. Se forem canções que digam da tua vida ou que está ali uma demarcação da tua vida, uma fase, é difícil largares aquilo. O faseado também é fixe para, de alguma maneira, nós termos algum tempo de maturação de todas as canções. Sim. O facto de fazermos uma primeira fase, termos a hipótese de mastigar de uma forma mais como um outsider. Sim. Mastigar o disco e pensar, bora lá fazer o segundo, mas aproveitando as coisas boas do anterior e tentando renegar as coisas más, Exatamente. melhorar as coisas más. Acredito que o terceiro disco vai ser, não em termos técnicos, mas em termos anímicos, vai ter muito mais sumo por causa destas pausas. Se fizéssemos 40 canções e as dividíssemos por 3 discos, a probabilidade de acabarmos o primeiro e termos logo questões sobre as músicas que entram no segundo disco era muito grande. Sim, exatamente. Queres acrescentar mais alguma Não. coisa? Acho que é isso mesmo. Mas para vocês este foi o disco a que se apegaram mais, todos os que já fizeram? Ou não? Foi o disco mais difícil de parir da vossa carreira? Eu sou um bocado inseto, não tenho muito emoção sobre os discos. Tento não Quer dizer, tu é que veste a conversa toda do parir e não sei o quê. Sim. Para dizer que não tens emoção nenhuma. Tento, o que é normal. Como é que eu me chamo? Estou a brincar, a questão é. Existe esse desapego, claro, constante. Eu faço esse trabalho diariamente porque tento a fazer músicas para outras pessoas. Sim. E pode haver uma desilusão depois de ouvires a música do outro lado. Sim. Ou porque ele decidiu pôr aquilo num quarteto de cordas, ou porque decidiu pôr um bomba-tempo. Sim. E tu não vês nada daquilo na canção e isso pode te desiludir. Então eu já tenho tento fazer logo um firewall emocional, Sim. criar logo ali uma barreira para eu não ter nenhuma expectativa sobre as canções. Há essa depressão de pós-parto, mas também há esse trabalho de calma, isto são só umas canções, calma, isto não é a tua vida. Exatamente. Para mim é o álbum em que eu provavelmente dei mais de mim, no sentido de espremer-me e deitar sumo para ali, mas como ainda não acabou, é um ato contínuo e ainda não vejo como depressivo, ainda não tenho essa nostalgia do acabou, adorava. Não, até porque Cordel é totalmente diferente dos outros projetos, não é? Em que tu estás, em que eu estou, é outra. E eu acho que isso é a graça da coisa também, quer dizer, tens um lugar ali, um universo que tu construíste ou que estás a construir e que podes ir lá. Exatamente. E revelar várias facetas, não é? Da tua... Isso não tem preço. E lá está, e esse trabalho de desapego já existe no sentido em que eu, por exemplo, faço um esboço, acho aquilo espetacular, gravo, vou dormir, enviei para o João acorda 4 horas depois, tem aquele fuso horário sempre diferente. Sim. Acorda, olha para o esboço, a meio não gostou de uma coisa, troca. E depois grava ele, envia-me. E então já há essa noção de movimento, de transformação do esboço por si só. Não há um apego, não dá para apegar. A não ser que eu diga, olha, gosto muito deste acorde, isto vai ficar. Mas é raro, nem ele impõe essas coisas, nem eu imponho. Sim. É quase uma caixinha de areia onde eu vou lá e faço a primeira torre do castelo, mas ele achou que o telhado não era fixe e tira o telhado, faz outra torre já com 2 telhados. Já fazes modificações, mas também não faz assim tanto para Não há uma descaracterizar. alteração total do esboço, mas existe e ele pega naquilo, olha a maneira dele, depois volta. E existe sempre. A música tem no mínimo 5, 6 viagens para cá e para lá. E qual foi a música mais viajada delas todas? Qual é que se foi sujeita a mais viagens do alinhamento, deste primeiro? Provavelmente o manual. O manual da canção. Porque teve outras vozes. A música tem muitas vidas.
Uma música é tipo uma mensagem que tu mandas dentro de uma garrafa e atiras para o oceano. Às vezes vem parar outra vez à costa. Tu ias botar 2 minutos a seguir. Mas às vezes tu mandas a garrafa e tu não sabes onde é que ela vai parar. E pode ir parar a Papua Nova Guiné e chegar lá e as pessoas olharem para a tua mensagem e descobrirem coisas que tu se calhar nem inventaste, nem criaste, nem fizeste. Por exemplo, o manual da canção já foi cantado por várias pessoas. Exatamente. E em contextos onde eu nunca imaginaria que uma canção minha pudesse entrar. Certo. Eu também E nesse sentido, o maior voo. Por exemplo, acho que o Desenlace é o maior voo interno. É a música onde existe esse mergulho para dentro do umbigo. Como se o umbigo fosse um poço e existe esse mergulho. O Se Vieres Amanhã também é uma Também música viajou que já bastante, viajou, tem várias versões. Sim. Mas o manual talvez É mais inesperado, não estávamos à espera que ele tivesse essa... e talvez por ter sido a Sara que a puxou, não é? Mas para onde ela foi, acho que até ela própria acho que até ela própria nunca não esperava que a música Ter Peito e Espaço do Fichado fosse uma das foram coisas bonitas que pudesse romper algumas que coisas. depois o branco depois também veio e ainda deu mais Exatamente. Agora ouvimos a Teresa Salgueira cantar aquilo também. Foi. Ok. De facto vai ser o vosso Yesterday, podemos dizer, vai ser a Nós vossa vamos música fazer com outro pessoas mais, vindas. vamos fazer outro um Yesterday ainda mais rodado. Estava só a dizer no número de Não, neste cordel, sem dúvida, é a música. O Se Vieres Amanhã já houve uma. Demi Curl, não foi? Houve da Amy Curl, houve do Diogo Brito e Faro, o Nakarato também fez, a Jabu Morales também fez. Já houve assim uma solidariedade, porque eu acho que essa música fala de uma realidade do músico, que é enquanto o outro não chega, eu vou criando expectativas do que vai acontecer. E por favor, traz a guitarra quando vieres. Já existe aquela condição, nós temos que partilhar aqui coisas. Então todos os músicos, ou muitos músicos, já disseram esta frase. Identifico-se. Quando vieres, traz a guitarra. Porquê muitos e não todos? Porque Muitos não tocam guitarra, tocam harpa e piano. Estou a dizer o sentido da frase noutra. Claro, não, eu estou aqui a gozar com Há esse sentido de partilha no universo dos músicos em geral, digo eu isto como não sendo um músico. Agora mais. Em Portugal, felizmente, começaram-se os músicos todos a tocar músicas uns dos outros. E porquê é que isso aconteceu? Porquê é que antes não era assim, na vossa perspectiva? Até comparando com outras realidades que vocês vão encontrando noutros países e assim. Eu acho que, por exemplo, no Brasil nunca foi assim. A malta gosta de música, toca a música, ponto. Sim. Aqui há essa questão da apropriação. O Jorge Palma raramente cantou músicas do Rui Veloso e o Rui Veloso raramente cantou músicas de outros artistas. Estou a inventar os nomes. Sim, mas tens razão. Agora começa a ver, por exemplo, o Rui Veloso convida o Dani Silva, tipo, parece uma coisa inesperada, mas são amigos há anos. Ou, por exemplo, acho interessantíssimo o que Miguel Araújo, por exemplo, veio fazer, abrir o espectro, de repente compõe para várias pessoas, as pessoas começam a cantar as músicas uns dos outros e começa a existir essa cultura de a música é o mais importante e não a pessoa que o fez. Exatamente. E até há bem pouco tempo eu acredito que a importância estaria na pessoa que fez a canção, aquela música do Rui Veloso, ou aquela música aquele artista X. Sim. E agora não, é a canção. E a canção é muito mais importante que o intérprete. E por isso, se calhar, ao valorizar mais a canção, as canções viajam mais. Sim. E não são só a pertença daquele artista. Pessoa, sim. Eu acho que é bem reflexo do momento da música portuguesa também, Certo. não é? Eu acho que está num momento incrível, com todas as dificuldades que possam, mas criativamente e tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver também com essas sinergias que as pessoas estão a fazer. Não, vamos fazer música com este e este com aquele e este com o outro. Isso também vai dando asas à criatividade, não é? E sentem... Como ele hoje em dia, não é? Passado 2 anos, 3 anos, ele já é uma influência, direta ou indiretamente, na minha música. Não é que eu vou continuar a fazer música sozinha, as minhas músicas e tal, mas ela já tem alguma, não é? Já tem
já contamina um bocadinho, não é? Sim, concordo. E sentem também que o público fora do mundo da música, o público tal como ele é tão ou mais leigo do que eu, também sente isso, também sente que esse espírito de partilha comum é importante, ou continuam só a ligar aos grandes nomes? Não sei, nós fizemos, pronto, nós fizemos tão poucos ainda, mas os poucos? Sim. Já escreveram para muita gente. Não, sim, mas estou a dizer, não sei quantos concertos é que a gente tem de vida, mas... Eu nem via tanto por aí, via a vida do disco. O disco saiu há 3 dias atrás. Exatamente. Ou seja, o reflexo ainda é muito curto. O reflexo é das pessoas que ainda estão a gravitar no nosso planeta. Se eu sou muito teu amigo, eu sei mais ou menos quais são as canções que te vão bater. Quando tu me ligares a parabenizar, já sei que tu vais falar daquela. Agora, não sei qual é o eco que vai ter com pessoas que não fazem a mínima ideia quem eu sou, quais são as minhas relações pessoais, qual é o meu cotidiano. E claro que o meu cotidiano entra pela minha maneira de fazer canções. Sim. E isso resvala nos meus amigos, mas nos meus desconhecidos eu não faço ideia o que é que as pessoas vão achar daquilo. E isso é que eu vou achar interessante, porque a crítica é gratuita dessas pessoas. Exatamente. Eu vou no trânsito e uma pessoa que eu não conheço do outro lado, eu posso tratá-lo como besta ou bestial, para mim é igual. E a mesma coisa acontece com os discos. Um disco de uma pessoa desconhecida, nós temos aquele lado gratuito de dizer isto não... o preconceitozinho lá no fundo. Isto é chunga ou isto é altamente. Sai com a mesma forma, é mais gratuito. Sim. E a mim interessa-me saber esse eco do desconhecido. Sim. Daquilo que eu não faço ideia o que é que tem para lá. Sim. Mas para mim, por exemplo, tem sido muito interessante nos concertos que demos. Público não é músico, público, sim, pronto, público que gosta normal, de música, sim. Público normal. Epá, é muito interessante quando nós começamos a tocar os viras, as chulas, ou uma identificação logo. E isso é uma coisa que me deixa feliz, claro. É um vir, as pessoas levantam-se, as pessoas... E isso também tem sido uma proposta deliberada de nós dizer assim, não é que nós estamos a fazer música tradicional portuguesa, não é isso. Mas estão a tentar mostrar às pessoas... Mas uma ligação direta entre aquilo que já foi feito e aquilo que nós estamos a fazer. Mas foi deliberado, não. A gente poderia meter aqui um beat... a tempo, um eletro ou um trip-hop, sim, podia, mas por que não trazer os viras e as chulas e os ritmos populares que sempre nos classificaram e que estão perdidíssimos, não é? Sim. Acham que, tendo estas versões mais frescas dessas raízes da música portuguesa, é que eu sinto, por exemplo, há muita malta da minha geração que vai logo de pé atrás porque parece que não gostamos da nossa própria cultura, não é? É verdade. Mas eu acredito que isso está a mudar. Com a língua começou a mudar. Eu queria só dizer uma coisa em relação à parte de trás, que é: não existem leigos auditivos. Enquanto tu tens um coração e sentes o que tu estás a ouvir, tu já tens uma opinião sobre isso. Sim. Não, eu estava a dizer só na perspectiva de não ser músico. E eu não te estou a contrariar. É mais uma questão de definirmos aqui uma data de coisas. Está a correr tão bem. Eu estou só a tentar definir uma data de coisas tipo... Sim. A minha, sei lá, uma pessoa que não tenha nenhum vislumbre do que é uma relação técnica com a música, essa pessoa não perde o seu sentido musical. Sim. No seu gosto, naquilo que ela ouve, pode não gostar de muito, pode não saber o que é um sustenido, saber o que é um diminuto. Sim. No entanto, aquela pessoa vai sentir e pode até ter mais liberdade de sentir, ser mais sensitiva que uma pessoa que passou anos metida dentro de uma faculdade a estudar música. Que essa pessoa já vai ver o Matrix todo, sim. Vai olhar a música por zeros e uns, sim. Enquanto a outra pessoa que não tem, ou que é chamada de leiga, está muito mais disposta a ouvir o que quer que seja. Mas por outro lado isso também pode ser mau, porque essa pessoa pode não compreender algumas coisas, porque achar, eu não gosto disto porque é X e etc. Mas pode ser só um preconceito. Tem essa legitimidade da mesma maneira que o outro tem. Ou seja, aquilo que nós chamamos de um leigo ou um analfabeto auditivo, isso não existe, porque tu tens um coração que te faz sentir. Sim. E a música, eu acredito nessa história, o Agostinho da Silva dizia que a música é a ciência dos sentimentos. E então a música por si só tem essa relação, que
eu posso ser eu que até conheço algumas coisinhas de música, não muito, mas sei o que é passar do menor para o maior e acho graça. Olha, aqui passou do maior para o menor. Porque sei e acho piada a isso, mas a pessoa que não sabe vai senti-lo na mesma. Então, por si só, já vale a pena. Muitas vezes nós estamos a dizer, em música, não é? Estamos a dizer coisas que a pessoa já sabe. Sim. Só não sabe não sabe verbalizar, mas sabe. Por isso é que se emociona, não é? Sim. Depois tem outra coisa que é, já para a segunda a questão que estavas a pôr, que é, as pessoas acham ou acharam durante muito tempo, quando eu digo as pessoas não, o mundo luso achou durante muito tempo que cantar em inglês era melhor. Sim, houve essa moda, sim. Moda que ainda durou bastantes anos. Eu entendo que seja melhor, não é porque é melhor qualitativamente, mas porque é mais fácil. Sim. A maior parte das músicas em língua inglesa, as palavras têm 1, 2 sílabas. I love you. Sim. E dizer em português, eu amo-te. Basta comparar uma letra escrita em português e traduzi-la para inglês, é claro, é tipo o triplo das palavras. Porque eles têm de arranjar uma forma de contenção para em inglês fazer sentido, que na nossa forma só... lá está, é muito mais difícil. Não, e o inglês, vais reparar nos singles de música anglo-saxónica e não tem metade do sumo, porque pela quantidade de contas de cabeça ou de ginástica mental que tens que fazer para ter que dizer aquela coisa que tu queres dizer, mas sem cair nesse eu amo-te, aquelas coisas assim que tenha assim ali uma melodia, tipo, eu lembro-me de ser puto e os Kelly Family dizerem eu estou apaixonado por um alien, e isso bateu, como muitas outras. Eu não digo que isto é melhor ou pior. Sim. Mas a malta em português pôs-se a fasquia muito lá em cima. Sim. De repente, não, para fazer temos que fazer melhor, aquela questão. Sim. E foi só tirar aquela vergonha de assumir a língua como sendo uma língua que, bem trabalhada, dá para fazer canções inacreditáveis, como sempre deu, poesia sempre deu para fazer, só que não é fácil. Como fazer música em inglês. Em inglês a probabilidade de tu te conseguires explicar em menos palavras, o processo de síntese é mais fácil do que em português. E agora eu acho que o mesmo tem que acontecer em relação aos ritmos. Já aconteceu em relação à língua, o próximo passo é em relação aos ritmos. Saber que os nossos ritmos têm exatamente a mesma riqueza que outros ritmos do resto do mundo, mas que nós é que temos que perder aquele prurido de aceitar que o nosso é bom, como o blues é bom, como o funaná é um ritmo também altamente, o bikutsi, a valsa, por aí fora, também existe a chula, o fandango, o vira, o lava-colhos, existe uma data deles que estudados merecem exatamente o mesmo valor que todos os outros, só que a malta tem que os trabalhar, ir lá e trabalhar, e é um lago que está cheio de sumo. Só que a malta não pega. Exatamente. É como estavas a dizer no início, somos um país tão pequeno, mas com tanta riqueza, e me parece que não sabemos dar valor a essa riqueza. Mas só para terminar, algum ritmo, algum género musical, algum tipo de música feita em Portugal que vocês gostavam de tentar recriar ou reformular e que ainda não conseguiram por alguma razão? Já varreram tudo, já foi tudo. Não foi tudo, mas na verdade existe. O Cordel tem também um trabalho de reforma. Sim. De reforma, lá está, de alguns desses pruridos. Tentar matar alguns desses pruridos. Sim. Não há a presunção de o conseguirmos fazer, mas existe a vontade de abordarmos esse assunto. Claro, influências, não é? Sim. Abordar o assunto, saber que, por exemplo, o fado, a morna e o chorinho são primos, diretos. O Fausto é uma inspiração de Cordel. Claro. O Zeca Afonso, o Zé Mário Branco. É uma inspiração em Cordel. Agora daí a gente querer, não. A Amélia Muge, há muitos assim, muitos. Só escritores, ou só, por exemplo, o Carlos Paredes, que é só músico, é uma inspiração brutal. Mas não há pretensão de irmos para lá. Sim. Eu, por exemplo, há pouco tempo fiz uma versão do Zeca Afonso, mas tive a necessidade de trazer a música dele até ao meu lugar. Não descontextualizando a música, mas tive essa necessidade. Sim. Até para mostrar que
tipo, não é estanque, as músicas não são estanques. Sim. Não tem aquela, fiquei aqui, pronto, agora institucionalizamos isto e pronto. Era o que estavas a dizer, das canções ganharem novas vidas e muitas vezes até as novas vidas que ganham até são mais interessantes do que aquilo que temos como original. Com certeza. Ou não. Pronto, só para terminar, querem mandar alguma mensagem lá para casa? Querem dizer alguma coisa? Vai, João. Não, vai lá. Queres dizer mais alguma vai lá. metáfora envolvendo o coração? Ou... Não, eu fiquei melindrado, não sei se estou a dizer metáforas a mais. Estava a brincar, peço desculpa já. Mas não sei se querem dizer mais alguma coisa para terminar, senão... Não, eu acho que é sempre bom dizer que era ótimo que as pessoas ouvissem o disco, ouvissem com carinho o disco e de alguma maneira o nosso esforço prazeroso de fazer música e de continuarmos nesta senda. Gostava muito que as pessoas pudessem ouvir o disco e ao mesmo tempo pudessem dizer um pouco se aquilo lhes interessa, se faz parte deles e se fizer parte deles que nos digam. Sim. Porque no fundo Cordel é isso, é tentarmos aliar o máximo de vidas possível a este projeto e tentar saber o máximo de coisas relativas à nossa música. Às vezes tem um ancião no meio de um sítio qualquer que nos vai poder disparar um gatilho para podermos fazer mais 2 ou 3 canções e são essas pessoas que nos interessam e é difícil chegar a elas, porque elas não ouvem Spotify, não ouvem YouTube, não fazem a mínima ideia para que é que isso serve. Sim. E então acho que para as pessoas lá de casa a informação é essa, que elas ouçam o Cordel e que sejam parte dele também. Sim. Que queiram ser. Ajudem a escavar e a ir mais longe, Quer dizer, a Fadina Box chegou no fim do processo ou seja, do disco estar gravado, mas a Fadina Box veio permitir que a gente descolasse, não é? E que a gente esteja aqui hoje com um disco vermelhinho. Sim, provavelmente esta entrevista não teria acontecido. Eu não estaria aqui a debitar metáforas. E o Salvador Sobral também é importante nessa história. Ou seja, o Salvador Sobral foi uma das pessoas que nos ouviu num camarim e foi por ali fora e ele... E começou a perguntar o que é que nós andamos a fazer. Ele apadrinhou mesmo. Porquê é que nós andamos a fazer isto? Do género, porque é que vocês andam a desperdiçar o vosso tempo metidos no meio de uma gruta? Certo. Pronto, e obrigou-nos a ver a luz do sol, não é? Certo. O João estava perdido na Dinamarca, 6 meses sem luz. Já não fazia fotossíntese para há 5 meses. E obrigado, Salvador, és o maior. Trouxe clorofila à nossa vida. Ele foi importante. Pronto, acho que podemos ficar aqui com isto.